Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós damos sequência à nossa programação e dessa vez o nosso assunto vai ser uma relação entre o que tem acontecido com o clima nos últimos meses, o que pode acontecer daqui para frente e como isso tem interferido na irrigação do produtor, na escolha, na opção por fazer essas irrigações nas lavouras. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui representando a área do Realidades da Safra, que acompanha o desenvolvimento das lavouras. Nós temos aqui também a Virgínia Alves, repórter aqui do Notícias Agrícolas de Clima, e a gente vai receber aqui o José Roberto de Menezes, ele que é consultor em agrosistemas irrigados, e também a Doris Palma, meteorologista da Climatempo. Sejam muito bem-vindos vocês dois, é um prazer tê-los aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos que nos acompanham. Doris, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer ter a Climatempo com a gente aqui. Doris, a gente muito ouviu falar nesse último ano e isso se refletiu no campo, foi comprovado, um clima muito irregular, trazendo muita dor de cabeça e muito problema para o produtor. Eu queria que a gente começasse nosso bate-papo hoje justamente falando sobre isso. O que aconteceu nesse período, nesses últimos 12 meses? Por que o clima foi tão irregular? O que a Climatempo tem aí de resposta para o produtor referente a esse último ano? Primeiramente, boa tarde, Virgínia, também a todos que nos acompanham aqui. Muito obrigada pelo convite. Bom, tivemos aí muitos acontecimentos nesse último ano que chamou muita atenção, não só no âmbito rural, mas também até mesmo para a população mais leiga, a população de forma geral. A meteorologia foi um tema de grande destaque nesse último ano, justamente por conta desses eventos mais extremos, eventos bem diferentes que a gente vê acontecendo aqui no país. Bom, já começando lá desde o ano passado, no finalzinho do ano passado, entre a primavera e o verão, a gente entrou sob influência do fenômeno Laninha. O Laninha, ele atuou durante a primavera e o verão de 2020 e 2021, atrasou um pouco a regularização das chuvas sobre boa parte da região centro e sul do país, e também o Laninha ele foi perdendo bastante intensidade conforme a chegada do outono e também durante os meses de inverno. Nesse último ano, chamamos atenção também para um período de seca mais prolongado, períodos de chuva muito irregulares em boa parte do Brasil. Então, mesmo que no verão passado, por exemplo, a gente tenha registrado chuvas pontualmente fortes e acima da média em determinada região, de forma geral, pegando o Brasil de forma geral, a gente já vem há algum tempo registrando chuvas bem abaixo da média, chuvas mal distribuídas e de forma geral irregulares. Então, esse padrão ele vem acontecendo não só nesse último ano, de 2020 a 2021, mas também lá desde 2019. É um padrão que vem chamando muita atenção. A gente já vê os efeitos disso na nossa conta de energia, por exemplo, nos inúmeros prejuízos que diversos produtores vêm registrando por conta desse tempo mais seco, prolongado que tem predominado. A última estação chuvosa, que foi o verão de 2020 e 2021, ela deixou a desejar em muitas regiões. Então, imagina, se já não chove bem na estação chuvosa, imagina na estação seca. A estação seca esse ano ela até começou um pouco mais cedo, desde meados de março, abril, a gente vem registrando chuvas abaixo da média nas diversas áreas produtoras que se tem, especialmente em áreas do centro-oeste, sul e sudeste, e por outro lado, na região norte, a gente viu como foi a situação de chuvas tão intensas e chuvas tão volumosas que aconteceram especialmente sobre o estado do Amazonas. A cheia do Rio Negro chamou muita atenção também esse ano, tivemos valores históricos sendo batidos do nível do Rio Negro, aí ultrapassando a marca dos 30 metros. Então, a gente sempre costuma dizer que o Brasil é um país dos extremos de chuva e extremos de seca. E não só falando de chuva, tivemos aí essas intensas geadas acontecendo entre o finalzinho de junho e também ao longo de todo o mês de julho, pelo menos 3 ondas de frio bem intensas que foram abrangentes, atingindo áreas produtoras do centro-oeste, sul e sudeste e causando também inúmeros transtornos. Então, esse último ano foi um ano bem movimentado aí na meteorologia, também no mercado agrícola, justamente por essas condições tão adversas.
E aí, José Roberto, como é que esse cenário que a Doris explicou aqui para a gente tem se refletido na vida do produtor, no dia a dia da escolha pela irrigação, nesse cenário menos água disponível e também energia mais cara? Isso chega a impactar no dia a dia do produtor? Guilherme, boa tarde a todos. A irrigação é sempre a maneira mais sustentável, econômica e eficiente de produzir alimento. Quando nós falamos em irrigação, e o que a doutora Doris acabou de colocar, as adversidades climáticas desse ano, né? Então, por exemplo, para o sul do Brasil, principalmente o Paraná, a irrigação é a maneira mais eficiente para você criar um cronograma de plantio e antecipar a colheita do milho safrinha. Ou seja, a irrigação não é apenas colocar água para a planta para suprimir um déficit hídrico. A irrigação, ela é muito mais do que isso. Ela significa redução de uso de fertilizantes, porque ela maximiza o uso, a absorção. Ela significa você criar um cronograma que pode tirar determinadas regiões de adversidades, né? Por exemplo, esse ano, por que nós estamos perdendo milho, perdendo a safrinha do Paraná? Porque atrasaram as chuvas de verão e o milho foi plantado mais tarde. Se nós tivéssemos plantado o milho 40 dias antes, a situação, os danos seriam minimizados, né? Da mesma forma, no Brasil Central. Então, a irrigação, ela é, vamos dizer assim, imprescindível para a agricultura brasileira. Felizmente, o Brasil tem mais água do que terras aptas, mais água para a irrigação do que terra para a agricultura. Infelizmente, a irrigação no Brasil é a grande vergonha tecnológica do agro brasileiro. Nós temos que criar uma logística pautada na eficiência, no uso, né? Nós não podemos continuar, por exemplo, utilizando 0,025 trilhões de metros cúbicos de água para a irrigação e jogar 5 trilhões de metros cúbicos de água por ano no Oceano Atlântico. Ou seja, o Brasil hoje utiliza apenas 0,5% do excedente de água para a irrigação. E isso, a irrigação, ela é sempre assim, ela muda o perfil. E o Brasil está na hora, quando ocorre como agora, situações de excesso, né? de extremos, como a doutora Doris colocou, de falta de chuva ou de frio, né? A irrigação, ela seria a maneira mais eficiente de reduzir os danos. Sempre que o agricultor puder utilizar a irrigação, ela deve ser bem-vinda e colocar todos os esforços para que ele possa irrigar a sua propriedade. E aí, seu José, a gente consegue apontar alguma conta, alguma relação entre o custo que o produtor aumenta tendo a irrigação, mas, pelo outro lado, o quanto ele vai ganhar a mais na produtividade? A irrigação, em média, ela aumenta em 5 vezes a renda do agricultor. O custo temporário e o grande fator, as coisas não acontecem sozinhas, não, Guilherme. Hoje, eu diria que o fator que mais reduz o desenvolvimento da agricultura brasileira é o monopólio das hidrelétricas. É inadmissível você estar em 2021 e um país ter como base energética a força da água. A água é o líquido da vida. Usar a água como fonte de energia monopolizada é um desperdício é sofrimento social, é desperdício de riqueza. Quando falamos em números, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Nós estamos vivendo, e sempre que há extremos climáticos, ocorrem isso, né? Nós estamos vivendo uma situação de falta de chuva e, com isso, uma demanda muito forte por equipamentos de irrigação. Então, a lei de oferta e procura, os preços triplicaram, os preços de equipamentos de irrigação. Como a energia está pautada na água e não no desperdício de sol, o Brasil tem que reduzir o desperdício de sol, né? A energia está cara e a água proibida.
E Doris, ainda falando um pouquinho do que aconteceu no ano passado, uma pergunta recorrente que a gente recebe aqui no Notícias Agrícolas é certo nível de erro dos modelos meteorológicos, né? A gente falava que aconteceu uma coisa, aí a chuva não chegava, e eles perguntam muito isso. O que aconteceu para ter sido dessa forma no ano passado? A gente tem alguma justificativa? Essa é uma pergunta que eu acho que é uma das que a gente mais recebeu e a gente ainda recebe. Por que os modelos apontam que vai chover e no fim das contas acaba acontecendo uma coisa, essa chuva não vem ou vem muito irregular? Como é que a gente explica isso para o produtor? Bom, os modelos meteorológicos, eles são compostos de equações que descrevem a atmosfera, ou seja, equações que descrevem um sistema natural, fenômenos naturais que, infelizmente, nós, os seres humanos, não temos muito controle do que acontece ou não. Então, sim, a gente consegue prever todas essas condições da atmosfera, mas toda previsão, ela não significa que era uma precisão. Então, baseado nos dados de chuva que já foram registrados, baseado nas condições meteorológicas passadas e atuais, que a gente consegue fazer essa previsão do tempo, tanto para os próximos dias, quanto para os próximos meses, quanto também para os próximos anos, até mesmo alguns modelos meteorológicos, eles são um pouco mais sofisticados e conseguem fazer essa previsão a longo prazo. Então, o que acontece muitas vezes, principalmente durante a primavera, é que a primavera é uma estação de transição. É uma estação de transição do período seco, que é o inverno, para o período úmido, que é o verão. E a gente brinca que a primavera é a pedra no sapato dos meteorologistas, justamente por essa dificuldade um pouco maior de se fazer essa previsão do tempo, justamente porque a atmosfera ela começa a se adaptar de um período seco para um período mais úmido. Então, ela fica mais instável de se prever e, realmente, durante os meses de primavera, a previsão do tempo, ela tende a ser, não digo errada, né? Claro que não, mas é um pouco mais complicada de se fazer. A gente já vinha alertando no ano passado sobre esse atraso da regularização das chuvas, então a gente já vinha alertando aos produtores, aos nossos clientes sobre esse atraso na regularização das chuvas, e o que aconteceu foi que a chuva ela atrasou muito mais do que o esperado. Essa imprevisibilidade, infelizmente, ela é normal para a gente ter, porque a gente precisa de recursos muito grandes, recursos computacionais muito sofisticados, muito detalhados, para que a gente consiga fazer uma previsão do tempo cada vez mais assertiva. Por exemplo, grande parte dos modelos meteorológicos que a gente usa hoje em dia, eles não são rodados aqui no Brasil, eles são rodados na Europa, nos Estados Unidos, modelos canadenses também a gente utiliza. Então, a gente precisa de muitos recursos computacionais, uma tecnologia mais avançada para que essa previsão do tempo ela realmente consiga ser o mais assertiva possível. Hoje, nós da Climatempo fazemos uma previsão muito boa, uma previsão muito assertiva, mas a gente sempre lembra que previsão não é precisão. A gente tem essa probabilidade de chuva, probabilidade de temperatura, muitas vezes se confirma, mas em alguns casos ou outros essa previsão acaba não se confirmando, justamente porque os recursos tecnológicos eles são muito vastos, muito extensos para se fazer uma previsão do tempo, e também porque a gente lida com uma natureza, algo que hoje ninguém tem controle. Então a natureza ela tem seu fluxo natural, então a gente consegue fazer essa previsão do tempo, mas a mãe natureza é que dita aí todo esse padrão de chuvas e temperaturas. Mas a gente vinha alertando esse atraso na regularização das chuvas, justamente por conta dessas oscilações que a gente observava que iam atuar sobre o Brasil durante as estações de primavera, inverno e também no outono, mas o que aconteceu foi que ela atrasou um pouco mais do que o previsto. Mas, por exemplo, essas últimas ondas de frio, a previsão foi muito boa, a gente conseguiu alertar os produtores que ia fazer muito frio, o frio ia ser intenso, ia ter geada no café, no trigo, em diversas culturas. Interior de São Paulo também terá baixíssimas temperaturas, mas infelizmente ainda tivemos muitas perdas observadas pelo país.
E aí, José Roberto, dentro, né, dessa questão de imprevisibilidade, da situação ainda que a gente viveu nesse ano, muitos produtores aqui no Notícias Agrícolas, quando a gente foi fazendo os nossos giros do Realidades da Safra, destacavam que mesmo em áreas irrigadas houve perda de produtividade nesse ano. O que levou a isso? É realmente uma falta extrema de chuva, o calor impactando? É de repente algum erro no uso do equipamento de irrigação? O que pode levar essas perdas mesmo nessas áreas irrigadas? Guilherme, o Brasil nos últimos anos tem experimentado ganhos significativos de produtividade. E quanto maior o nível de produtividade do agricultor, mais dependente ele fica de variações climáticas, né? Eu acho que, apesar de não ser 100% correto, mas os climatologistas brasileiros estão de parabéns, porque eles previram que ia ter falta de chuva, havia uma previsão da geada, então, quer dizer, a informação ela chegou. Agora, os danos dessa informação, eles são visíveis, né? O Brasil tinha uma produtividade de soja metade do que tem hoje. Então, qualquer variação climática, ela afeta muito mais a agricultura tecnificada do que a agricultura de subsistência. E o Brasil o ciclo da agricultura brasileira hoje, principalmente a cultura da soja, do milho, do feijão, do café, algodão, apresentaram ganhos de produtividade muito grandes. E aí fica vulnerável a qualquer variação climática, né? Clima frio reduz fotossíntese, né? Eu costumo dizer que a agricultura é a transformação da energia solar em alimentos, fibras e energia, e armazena esse alimento com carbono, hidrogênio e oxigênio que vem do ar e da água. Então, essas variações, elas impactam mais o agricultor, os números e o custo cada vez maior de insumos extra propriedade cria responsabilidades econômicas ao agricultor. E aí, cada vez mais, a irrigação passa a ser um insumo necessário dentro da agricultura brasileira. O Brasil tem o agro brasileiro tem urgente que criar uma maneira de liberar o uso da água na agricultura. E Doris, falando daqui para frente, né? O produtor está ansioso para saber como é que deve ficar esse ano. Estação chuvosa vai atrasar, não vai? Tá quente, a umidade do ar está muito baixa, né? Principalmente aqui no Brasil Central. O que você traz de novidades? Quais são as previsões mais recentes que a Climatempo tem para esse período de safra começando daqui a pouquinho? Olha, para esse finalzinho do mês de agosto, para essa segunda quinzena do mês de agosto, pouca coisa vai mudar nesse padrão de tempo esperado aqui para o Brasil. Ainda teremos o predomínio de uma extensa massa de ar seco atuando em todo o Brasil Central, interior da região Nordeste, boa parte da região Sudeste do Brasil e também algumas áreas da região Norte, como é o caso do Tocantins, Centro-Sul do Pará, Rondônia, Acre, ainda vão enfrentar um período de tempo bem seco. Agora, a chuva ainda fica concentrada no extremo norte do país, como é o caso do Amazonas, norte do Pará, Amapá e também sobre o estado de Roraima. A chuva ainda acontece, ela cai intensamente sobre o estado de Roraima, o que ajuda, né, no bom desenvolvimento do arroz cultivado no estado. E também temos chuva acontecendo no litoral da região nordeste do Brasil. Diferente do que aconteceu nesse início de semana, a chuva na costa nordestina agora ela diminui bastante. Ela acontece, mas é uma chuva bem fraca, passageira, pouco volumosa e não deve acumular grandes volumes, como observado nessa última semana. Na região sul do país, a gente ainda vai ter um período um pouco mais úmido. Entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ao longo desses próximos dias e na semana que vem, tem previsão ainda de chuva. Não é uma chuva muito forte e volumosa, mas ela acontece ainda sobre diversas áreas da região sul. Agora, interior de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso ainda seguem com essa condição de tempo bem seco, o que é até comum para essa época do ano, pois o inverno é a estação mais seca aqui no país. Agora, para o mês de setembro, a gente gradualmente vai observar um retorno da chuva aí por diversas áreas produtoras do Brasil. Então, a gente fala que a chuva ela, aos poucos começa a subir, desde a região sul até algumas áreas do centro-oeste e a região sudeste. Essa subida da chuva, né, esse avanço da chuva,
ele acontece de forma gradativa. Então, mesmo com alguns eventos de chuva ao longo do mês de setembro, por enquanto não significa que a estação chuvosa está começando. A estação chuvosa está prevista para começar entre o final da primeira quinzena de outubro e a virada da segunda quinzena, né? Então, entre a virada da quinzena de outubro, as quinzenas de outubro, né? Primeira e segunda quinzena de outubro. Então, aí sim teremos chuvas avançando para o estado do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, áreas produtoras do Mato Piba, aí sim começam a receber chuva já em meados do mês de outubro. Então, esse ano, a estação chuvosa ela não deve atrasar. Os modelos meteorológicos indicam previsão de chuva dentro, tendendo para cima da média sobre boa parte do Brasil, no trimestre de outubro, novembro e dezembro. Dezembro tende a ser um pouco mais seco, mas outubro e novembro ainda apresentam um padrão de chuvas mais regulares, padrão esses que devem apresentar um comportamento aí de chuvas dentro, tendendo para cima da média. Lembrando que em setembro, os modelos meteorológicos americanos, a NOAA, indica essa probabilidade de laninha. É um laninha mais fraco, que não deve afetar de forma tão expressiva as principais áreas produtoras do país, até porque esse laninha ele vai ter também uma curta duração. Então, ele já começa em setembro, mas já em janeiro ele perde intensidade, não deve ser um fenômeno tão intenso a ponto de impactar o padrão de chuvas aqui no Brasil. Então, de forma mais resumida, sim, ainda teremos um período mais seco aí nesse final de agosto. Em setembro, aos poucos, a chuva começa a avançar para algumas regiões do Brasil Central, mas a estação chuvosa ela está prevista para a virada de quinzena do mês de outubro. Em relação às ondas de frio, que o pessoal gosta também bastante de saber, as ondas de frio mais intensas, elas foram as registradas justamente no mês de julho. Ao longo desse mês de agosto, no finalzinho do mês, alguns modelos meteorológicos indicam uma queda mais expressiva nas temperaturas, mas por enquanto não há condição para geada intensa ou geada forte nas principais áreas produtoras do centro e sul do Brasil. Vai esfriar um pouco, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, mas não tem não tem condição para uma geada muito forte ou ampla quanto as observadas no mês de julho. Então, até temos uma onda de frio, mas nada que vai causar tantos danos ou prejuízos aos produtores, principalmente da região sul. E após esse evento, ele deve ser um dos últimos de frio um pouco mais expressivo. Lembrando que o inverno ele já acaba no mês que vem, por volta dos dias 20 a 22 de setembro. E aí sim, damos o início à primavera e em outubro a estação chuvosa. Doris, você está trazendo uma boa notícia para a gente, então, que esse ano a estação chuvosa deve ficar dentro do esperado, mas ao mesmo tempo tem esse alerta do Laninha, né? A NOAA soltou, inclusive, hoje uma atualização trazendo uma probabilidade de 70% do evento de fato acontecer nesse período que você trouxe. E o que eu queria saber de você é o seguinte, aparentemente o Laninha tende a ser mais fraco esse ano, mas isso ainda pode mudar? A gente pode ter uma virada de jogo aí e continuar em posição de neutralidade, ou então até mesmo passar para a modalidade entre forte e moderada? Como é que fica isso? A intensidade do Laninha, a gente precisa esperar um pouquinho mais ainda para avaliar. Mas a NOAA, ela já tem esse indicativo de Laninha há algum tempo, né, sobre o Oceano Pacífico Central. Então, o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Central, que conseguem impactar diretamente no padrão de chuvas aqui do Brasil, especialmente regiões sul e sudeste sofrem bastante com os efeitos do fenômeno Laninha. No entanto, esse ano, as indicações da NOAA mostram que é um Laninha um pouco mais fraco, de curta duração, e os modelos meteorológicos, eles indicam ainda essa chuva dentro, tendendo para cima da média sobre boa parte do Brasil. Então, esse evento de Laninha, ele não deve ter tanto impacto. Lembrando que o Laninha, dependendo da estação do ano, ele tem efeitos diferentes. Então, por exemplo, durante a primavera, os impactos eles não são tão expressivos aqui no Brasil quanto nos meses de verão ou inverno, por exemplo. Ele até persiste ao longo do comecinho do verão, mas é uma Laninha de curta duração e que, por enquanto, não apresenta grandes impactos aqui para o padrão de chuvas e temperaturas do Brasil. E a NOAA, né, eles já indicam esse Laninha há algum tempo, essa previsão do Laninha, mas, por enquanto, é um Laninha um pouco mais fraco.
é uma condição que a gente vai avaliando diariamente e vai atualizando também com vocês aqui do Notícias Agrícolas. Doris, eu tenho mais uma pergunta para você, que é o seguinte: vai chover, mas a gente precisa de uma chuva que fique pelo menos com um volume dentro do que é esperado pela climatologia, né? O produtor, ele está com a condição do solo bastante comprometida, como a gente já falou aqui, o Guilherme já colocou isso muito bem. Essa chuva, além de abrangente, ela deve vir volumosa dentro do que é esperado? Sim, os modelos meteorológicos, não só um modelo, mas diversos modelos meteorológicos, porque a gente gosta sempre de fazer essa comparação, né, de diversas saídas de diferentes modelos, justamente para ter uma previsão o mais coerente possível. Eles indicam, sim, chuva dentro da média, tendendo para cima sobre diversas áreas do Brasil Central, principalmente nos meses de outubro e novembro. A média climatológica para essas regiões nesses 2 meses, ela não é tão elevada, mas ela gira aí em torno dos 50 a 100 milímetros de chuva em diversas regiões do Brasil. Então, sim, há indicativos de chuva dentro, tendendo para cima da média nas principais áreas produtoras do país, como é o caso do Centro-Oeste, Sul, Sudeste e também áreas do interior nordestino. E aí, José Roberto, diante desse cenário que a Doris apresentou aqui para a gente, que a gente pode esperar daqui para frente, para a próxima safra de soja, né? A gente está aí há 1 mês do término do vazio sanitário. O que é aquele produtor que, de repente, está pensando em começar a irrigar ou quer ampliar a sua área irrigada, o que ele tem que ter em mente para fazer esse passo à frente? Que tipo de contas ele precisa fazer? Quais são as atenções dele para dar esse passo rumo à irrigação? Não, primeiro, o histórico e todas as previsões da Climatempo e as colocações agora da doutora Doris, né, tem credibilidade. Então, é uma ótima notícia. As informações trazidas são excelentes, né, criam um cenário de otimismo e eu acho que o agricultor tem que acreditar nisso e vai dar certo. Quanto à irrigação, Guilherme, ela é sempre o insumo mais importante da agricultura brasileira. Então, a irrigação, ela não é para ser, vamos dizer assim, você definir se vai irrigar ou não em função de uma adversidade. A irrigação é uma estratégia de você triplicar o tamanho, a capacidade produtiva da propriedade, de redução de insumos, de produtos de qualidade. Então, a irrigação, o agricultor brasileiro tem que ver a irrigação como um insumo básico e necessário dentro do sistema de produção. Isso eu falo para todas as culturas e todas as regiões. E, felizmente, o Brasil é o país que mais tem água de chuva do mundo. São 13,4 trilhões de metros cúbicos, né? Então, com relação à safra da soja, o agricultor utilizar todos os recursos de melhoria, de armazenamento de água de chuva, tratos culturais, adequados, essa logística tecnológica que está inserido dentro das lavouras para maximizar a produtividade, adubação, correção de solo, descompactação, plantio na época correta, manejo adequado, controle das pragas e doenças, né? E acreditar que vai dar certo. Eu acho que essa informação que a doutora Doris está trazendo é excelente e muito boa e cria bastante ânimo para o agricultor. E aí, José, para a gente encerrar a nossa conversa, pelo menos da minha parte aqui, o que a gente pode falar para aquele pessoal que, de repente, olha a irrigação com um certo pé atrás, tem gente até que incute a irrigação um papel importante na falta de água, no desabastecimento? Que tipo de resposta a gente pode dar para esse pessoal que critica a irrigação na agricultura? A realidade dos fatos das áreas irrigadas demonstram exatamente o contrário. A irrigação é uma maneira de você reduzir o desperdício de água. A água de chuva no Brasil, ela tem uma permanência no território brasileiro, em média, de 15 a 20 dias. Através da irrigação, o agricultor pode reservar essa água durante o período chuvoso, manter essa água durante 1, 2 anos no Brasil, aumentar a produtividade. Ou seja, a irrigação, essa criminalização da agricultura irrigada no Brasil é um erro social, é um erro ambiental
tremendo, né? O Brasil tem que parar de utilizar a água dos nossos rios como meio de transporte de resíduos urbanos, de resíduos industriais. Nós temos que diminuir esse monopólio da água da bacia, principalmente da bacia do Rio Paraná, da bacia do Rio São Francisco, para hidroelétricas. Essas hidrelétricas não estão na hora Estamos no século XX, Guilherme, então vamos utilizar o sol, outras fontes de energia. O retorno econômico para cada metro cúbico de água utilizado na irrigação, ele é no mínimo 10 vezes maior que o utilizado para a geração de energia. Então, eu posso afirmar, e eu acompanho irrigação há mais de 30 anos, né? Todos os projetos que eu acompanho de irrigação, eles têm mais água hoje do que antes. Ou seja, a irrigação não diminui a disponibilidade de água. Ela cria tecnologia de armazenamento e manutenção de água dentro do território brasileiro, disponível para todos os usos necessários. Seu José Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da irrigação, esses pontos muito importantes destacados pelo senhor. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu agradecer o Notícias Agrícolas, parabenizar a doutora Doris pela maneira muito clara e eficiente que ela criou, colocou a previsão e, com certeza, doutora Doris, vai ter um impacto na produção, no ânimo do agricultor, né, que está saindo de duas situações de adversidades. E com relação à irrigação, o Brasil é o país que tem mais chuva no mundo. É o país que menos irriga no mundo. Se nós compararmos com a Índia e a China, que tem juntos 10% da água de chuva do mundo, e o Brasil sozinho tem 13%, eles irrigam 140 milhões de hectares e nós irrigamos apenas 7%. Então, eu acho que sempre que ocorre uma situação de adversidade como agora, alguns falam assim, em crise hídrica. O Brasil não tem crise hídrica. O Brasil está tendo, em alguns locais, uma crise tecnológica. Porque no Brasil ninguém consegue utilizar a água que cai no teto da casa. O Brasil recebe, em média, 1.500 litros de água destilada, água de chuva, limpa, por metro quadrado de telhado. Ninguém usa isso. Então, o que nós temos que fazer não é criticar a irrigação, mas juntos desenvolvermos sistema para reduzir o desperdício de água no Brasil. E o desperdício que eu falo são os 8 trilhões de metros cúbicos de água que nós jogamos todo ano no Oceano Atlântico. São os trilhões de metros cúbicos de água poluído com resíduos urbanos. A irrigação utiliza apenas 0,25 trilhões de metros cúbicos de água, ou seja, 0,5% do que nós não utilizamos. Mas, quando vem a informação sobre água outorgada, ela representa 70%. Ou seja, quando alguém diz que 70% da água outorgada no Brasil é para irrigação, ela só está comprovando o quanto nós proibimos o uso da água. E pobreza é muito ruim. Muito obrigado, Guilherme. Doris, muito obrigada pela sua participação. Climatempo trazendo aí notícia importante, trouxe aí certo alívio para o produtor. A gente fica na torcida agora para essa estação chuvosa de fato começar no período certo, para aliviar um pouco desse ano que foi tão difícil. E já deixo, Doris, o convite aberto para você e a Climatempo voltarem mais vezes. É sempre muito bom tê-los aqui conosco. Obrigada, José Roberto, obrigada, Virgínia, também a toda a produção do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar aqui participando com vocês. Esperamos e atualizamos com vocês diariamente as condições de tempo e de clima esperadas aqui para o Brasil,
por enquanto, e espero que se persista e continue essa previsão de chuvas dentro, tendendo para cima da média aí, no período de plantio da soja aqui nas diversas áreas produtoras do Brasil. Eu acho que eu não ressaltei, mas essa previsão de chuva dentro, tendendo acima, é principalmente para as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A região Sul, ela ainda vai enfrentar um período de chuvas um pouco irregulares, mas também deve apresentar padrão aí de chuva dentro da média. Então, só finalizando com essa informação. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doris, José Roberto, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, estendendo o convite da Virgínia para vocês sempre voltarem e sempre contribuírem conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado aos dois. Obrigada eu, até mais. Esses, o José Roberto de Menezes, consultor em agrosistemas irrigados, e a Doris Palma, meteorologista da Climatempo. Os dois conversaram com a gente aqui no Notícias Agrícolas para mostrar as condições de clima até aqui nesse desenvolvimento, o que aconteceu até esse momento e principalmente o que pode acontecer com o clima daqui para frente. E aí o José Roberto de Menezes mostrando como é que tudo isso muda a vida do produtor que pretende irrigar, ele destacando bastante a importância da irrigação para elevar a produtividade da agricultura brasileira. Bom, nós ficamos por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas que daqui a pouquinho tem mais vídeo para você. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.